Mas em relação ao programa de hoje, as propostas são muitas e queremos a sua participação, ficando connosco até sensivelmente às 20h30. Começamos com uma temática mais delicada, mas em que todos podem ser participantes. Há uma tentativa de resgatar o seu lado também mais emocional, porque muitos daqueles que saem para a rua para nos proteger, todos eles também têm família. Queremos então uma Madeira sem fogos. A nossa preocupação são as pessoas, a nossa razão de ir para casa é o nosso filho. A Madeira sem fogos depende de todos. Campanha que já está no ar por mais uma edição. Vamos entender qual é que é o objetivo da mesma e quais os trâmites desta edição com os nossos dois convidados. Eu vou começar por gentileza, neste caso pelas senhoras. Ela é técnica superior do Gabinete de Comunicação e Sensibilização do Serviço Regional de Proteção Civil e é Bárbara Fernandes. Bem-vinda, Bárbara. Olá. E cumprimentar também o vogal do Conselho Diretivo do mesmo serviço, Marco Lobato. Bem-vindo, Marco. Boa tarde, muito obrigado. Marco, mais uma edição, de certa forma, portanto, esta temática da Madeira sem fogos continua para que possamos sensibilizar cada vez mais pessoas e minimizarmos toda esta situação que é sempre mais problemática na altura de verão, por conta também das temperaturas mais elevadas. Corretamente. Esta campanha vem na sequência de outras campanhas que têm sido desenvolvidas pelo Serviço Regional de Proteção Civil no âmbito do combate a incêndios, essencialmente nesta vertente dos incêndios rurais, com o intuito essencialmente de consciencializar a nossa comunidade, a comunidade madeirense, e não só os residentes, mas também os que nos visitam, para esta problemática dos incêndios, essencialmente os incêndios rurais, que festigam a nossa floresta todos os anos. Este ano não será exceção. Contudo, convém de alguma forma explicar que trabalhamos diariamente, ou seja, o Serviço Regional de Proteção Civil, através dos seus agentes de proteção civil, trabalham diariamente para evitar este tipo de incidentes, este tipo de fenómenos, e estas campanhas acabam por ser uma consciencialização daquilo e operacionalização daquilo que nós tentamos trabalhar no dia a dia. É importante aqui, eu trago aqui alguns dados estatísticos para lançar aqui ao debate, que são essencialmente aquilo que diz respeito aos incêndios que têm ocorrido na região autónoma de Madeira. Se tivermos em conta os dados totais de 2022, nós tivemos registados 444 incêndios em mato e 88 incêndios florestais. Ora, isto para a realidade regional da região autónoma de Madeira são números bastante significativos, são números bastante elevados e preocupantes. Já este ano, no primeiro semestre do ano, entre janeiro e junho deste ano, temos um registro de 167 incêndios em mato e 18 incêndios florestais. Ora, aqui nós podemos ver que a tendência é uma tendência de decréscimo. Esta leitura é uma leitura que tem de ser feita de uma forma muito cuidada. E cuidada porquê? Porque efetivamente nós ainda estamos a meio do ano, a época mais crítica e mais provável de ocorrência de incêndios ainda está a acontecer, portanto é a época do verão, daí que a leitura tem que ser uma leitura muito cuidada, mas queremos que poderá ser uma evidência de que efetivamente estamos a trabalhar no bom sentido e que a parte da prevenção tem sido tomada em conta pelos todos os agentes de proteção civil e que queremos que esta consciencialização e este tipo de campanhas que nós vamos dinamizando para a nossa comunidade possa ser realmente também uma evidência de que efetivamente as pessoas estão-se a consciencializar. É claro que temos que ler com outros fatores, existem outros fatores como as condições meteorológicas e tudo mais, mas estamos em crer que também podemos colocar nestes fatores o fator da consciencialização e da sensibilização. E aqui eu não posso deixar de referir a questão dos investimentos que têm sido feitos. É um investimento que tem sido feito pelo Governo Regional através do Serviço Regional de Proteção Civil nestas matérias do combate a incêndios rurais. Nós temos a decorrer e está implementado desde o dia 1 de junho e que terminará dia 30 de novembro deste ano, a operacionalização do denominado Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais. E o que é que visa este plano? Este plano visa essencialmente em reforçar o dispositivo normal de toda a proteção civil, mas que nesta época,
e a época que é mais conturbada por força das condições climatéricas, do estado do tempo, é que é mais necessário então reforçarmos o efetivo no terreno e reforçamos com as denominadas equipas de combate a incêndios rurais. Elas estão dispostas pela grande generalidade dos corpos de bombeiros da região e que fazem o que essencialmente patrulham e vigiam, são funções de patrulhamento e vigilância das nossas florestas e que com isso poderão então evitar que haja um determinado tipo de incêndios, porque com a vigilância o que se consegue... aposta na prevenção. Precisamente. Com a vigilância o que é que se consegue fazer? Consegue-se detectar os incêndios precocemente. Ao detectar os incêndios, e é importante referir que estas equipas estão sempre equipadas com um veículo ligeiro de combate a incêndios. Isto para que, na iminência de um incêndio, estas equipas fazem o ataque inicial. Ou seja, logo que chegam ao local, na maior parte das vezes conseguem debelar logo aquele incêndio com um ataque inicial. Se não o conseguirem fazer, devido às dimensões ou às condições próprias, depois uma equipa logo então há a que equipa de ataque avançado, que aí sim vão pedir reforços para avançar. Mas estas equipas acabam por fazer um trabalho hercúleo e um trabalho realmente muito benéfico em detrimento destas questões dos incêndios e que nós consideramos ser um investimento, estamos a falar um investimento na ordem normalmente de cerca de €1 milhão, mas que nós consideramos que é um investimento muito bem efetuado, tendo em conta estas nuances do que diz respeito ao combate a incêndios. Posso-vos dizer que, por exemplo, em 2022, nós tivemos, no total, entre junho e novembro de 2022, tivemos cerca de 3.448 equipas empenhadas no combate a incêndios, nas ESIRs, compostas por 11.695 operacionais, que percorreram 209.302 km. Já este ano, só de junho até agora, já temos 564 equipas empenhadas, com 1.914 operacionais e 37.468 km percorridos. Portanto, isto é só realmente para evidenciar a necessidade de se combater este flagelo e que realmente está a ser feito um investimento nesta matéria e que estas campanhas, e a campanha que temos agora a decorrer, a Madeira Sem Fogos Depende de Todos, será sem dúvida um canal que queremos que esse canal acabe por chegar às comunidades, às famílias e que de alguma forma os sensibiliza e consciencializa para evitar acima de tudo, para consciencializar da tomada de algumas atitudes e evitar alguns comportamentos de risco. E havemos de tocar também nesse assunto, mas até repescando que mencionava a questão da sensibilização, mas ao mesmo tempo das equipas, o património humano, aqueles que dão a cara, é neste intuito que, Bárbara, a edição deste ano da Madeira Sem Fogos Depende de Todos, vai buscar mais à emoção, porque todos estes agentes têm família, tal como vimos no vídeo de promoção também desta campanha, eram os pais que têm os seus filhos e que saem para combater muitos fogos, deixando em casa também aqueles que choram pelos pais que saíram. Exatamente. Nós tentamos sempre, todos os anos, fazer campanhas apelativas para que também as pessoas tenham interesse em clicar, em ver as nossas recomendações, em partilhar a publicação e assim chegarmos sempre a um número maior de pessoas. Neste caso, o objetivo desta campanha passa não só por sensibilizar, claro, para os incêndios rurais, mas também para o facto de muitas das vezes os bombeiros acabam por deixar as suas famílias para salvar as famílias das outras pessoas, não só as famílias, claro, mas também os seus bens. Dependendo da idade das crianças, neste caso, como nós convidamos os filhos para fazer parte desta campanha, dependendo das idades, claro que alguns já vão percebendo o perigo, as situações que os pais podem correr no combate aos incêndios e ouvir também aqui um bocadinho daquilo que se passa no seio familiar dos bombeiros, até porque eles muitas das vezes são chamados nas suas folgas e acabam por perder às vezes, por exemplo, o aniversário dos seus filhos ou alguns momentos mais simbólicos também para o seio familiar, não é? Exatamente. Muitas das vezes estas crianças acompanham, às vezes nas redes sociais ou na televisão, o evoluir da situação e isso pode causar alguma ansiedade. Nós nesta campanha também tivemos aqui várias idades, tivemos bebês ao colo, tivemos crianças mais novinhas e tivemos também bombeiros a participar com os seus filhos que decidiram também seguir
esta profissão. Por acaso, nesse cartaz, nesse vídeo que ainda não foi divulgado, porque a campanha vai vigorar todo o verão, nós estamos a fazer as divulgações às terças e às quintas-feiras, sai sempre um cartaz novo, um vídeo novo. E esse vídeo, por acaso, ficou muito engraçado, em que o pai é bombeiro e estão os 2 filhos também bombeiros em quartéis diferentes, mas juntaram-se para esta campanha. E, aliás, a mensagem que ele deixa é mesmo: é bom quando chegamos a casa todos juntos e bem. Ainda assim, nós fomos vendo algumas fotografias já de toda esta campanha, sim. Mas, Marco, quem está lá em casa também tem um papel a cumprir, porque consideramos certamente, todos estes são os profissionais que dão as balas, o corpo ao manifesto e que seguem na linha da frente, mas naturalmente que também há um trabalho de casa que a população pode fazer e há uma série de cuidados, como queria mencionar e explanar há instantes, se calhar agora é oportuno. Evidentemente, todos e cada um de nós somos verdadeiros agentes de proteção civil. Todos temos um papel importante nesta missão da proteção civil, motivo pelo qual nós apelamos a esta parte emocional das pessoas, a esta parte emocional das próprias famílias, no sentido de fazer com que estas pessoas possam se consciencializar da necessidade de adotar determinados comportamentos ou evitar comportamentos de risco que possam pôr em causa a ocorrência destes incidentes ou destes incêndios. Damos o exemplo e nós constantemente temos tentado sensibilizar e sensibilizamos junto às escolas. Eu posso-vos dizer que nesta altura do verão as escolas estão encerradas, mas existem muitos ATLs que fazem visitas ao Serviço de Proteção Civil e nós continuamos a falar sobre estas problemáticas da proteção civil, as problemáticas dos incêndios, quais são os tipos de comportamentos que as pessoas devem adotar e quais os comportamentos que não devem ser adotados. E aqui nós podemos lançar já algum reto, essencialmente à população que nos está a ver, às pessoas que nos estão a ver, que existem pequenos gestos, pequenos movimentos que realmente podem fazer toda a diferença, como, por exemplo, não atirar fósforos para o chão, não atirar beatas de cigarro para fora das janelas das viaturas, normalmente quando as viaturas estão em andamento, não fazer fogueiras ou queimadas nesta altura, essencialmente nesta altura do verão, porque é muito propício a que haja um descontrole e a partir daí termos incêndios de grandes dimensões. Evitar situações de utilização de equipamentos elétricos que causem faíscas junto a sítios secos. Às pessoas que têm jardins ou que têm terrenos à volta da casa, limparem os seus jardins, limparem os seus terrenos, não deixarem mato seco, não deixar acumular lixeiras que possam ser, evidentemente, fatores de deflagração dos próprios incêndios. Portanto, são pequenos gestos que todos e cada um de nós, todos tivermos esta consciência e adotarmos no nosso dia-a-dia, certamente vamos fazer a diferença, certamente que estes números vão ser diferentes. E porventura também, de repente, recordava-me, a Madeira é apetecível também nesta altura do ano para uma ida à serra, para um churrasco com a família, é muito comum, os piqueniques, aí também escolher apenas os locais destinados. Precisamente, porque há locais próprios para o efeito, há locais em que têm os próprios fogareiros, que têm alguma segurança, que têm água junto aos próprios fogareiros, que se houver alguma situação conseguem apagar o incêndio, ou então se forem para outros sítios da serra, que façam o seguinte: se querem ir para a serra e confraternizar com a família, fazer uma refeição na serra, que levem as refeições já cozinhadas, chegam lá e fazem a partilha da mesma. Eu acho que o efeito será idêntico. O que interessa é socializar, é estar junto à família, evitar fazer fogueiras em sítios que não sejam apropriados para o efeito e sempre que saírem das serras limparem tudo. E o limpar tudo não só pela parte da salubridade, mas também pela parte dos próprios incêndios. Por vezes o que acontece é que se tem um guardanapo que foi deixado no local, poderá ser esse de alguma forma o fator que vai despoltar algum incêndio. É preciso tomarmos essas consciências, esses cuidados e evitar esse tipo de comportamentos. Mais uma vez, o que nós apelamos, o que a Proteção Civil apela à população é ter estas pequenas consciências. Não estamos a pedir que apaguem fogos, aliás, a nossa ideia é não ter que haver ninguém para apagar os fogos. Portanto, não sabemos toda uma prevenção para mesmo. Que estejam, no caso, os bombeiros e todas as vertentes da Proteção Civil apostos para, mas quanto, neste caso, menos
intervirem, de certa forma, em situação, melhor. É até curioso que nesta campanha, Bárbara, certamente no momento de registros fotográficos e videográficos com a família e com os bombeiros, devem ter capturado alguns registros que não estão em vídeo, não é? Algumas histórias que se calhar seria oportuno até partilhar connosco. Sim, por acaso aconteceu numa das situações, eu reparei ali que já passou um desses cartazes, em que nós fomos precisamente ao quartel para fazer o registro fotográfico e a recolha dos vídeos. E aconteceu que durante as gravações acabámos por não conseguir fazer porque houve um incêndio e aqueles bombeiros que estavam lá, portanto eram 3 com as suas famílias, tiveram de abandonar portanto, a sessão fotográfica, para assim dizer, para irem combater os incêndios. Inclusive tiveram de ligar algum familiar para que fossem ao quartel buscar as crianças. Eles tinham lá ido propositadamente para fazer a recolha e lembro-me de comentar com o meu colega que esta era a mesma ideia de que nós queríamos passar, de que às vezes estamos em momentos com as nossas famílias ou estamos a fazer algo que já estava planeado e somos chamados a intervir, até porque quando os incêndios deflagram, todos os recursos humanos são necessários e chegam quase a ser escassos também, não é? Estejam eles de folga ou nas suas pausas, nos seus descansos. Certamente que sim. Bárbara, muito obrigada. Marco, também agradecida pela vossa participação e por relembrarmos que lá está, esta Madeira sem fogos depende mesmo de todos nós. Ainda assim, agora nós...